E a gente vai agora falar com os nossos comentaristas políticos. Walter Fonseca, Bruno Barreto, sejam bem-vindos aqui ao Jornal do Dia. Walter, Bruno. Walter, eu quero começar conversando com você. Aí, né, o julgamento lá no TSE do ex-presidente Jair Bolsonaro foi suspenso, deve retomar na terça-feira, mas o ex-presidente declarou que essa ação seria, entre aspas, uma tempestade em copo d'água, fecha aspas. O que você acha de tudo isso? Boa tarde, Micala. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, telespectadores, telespectadoras. Micala, eu ainda não consigo, confesso, entender o que é que está em julgamento. Se está em julgamento o Bolsonaro, se está em julgamento um pré-candidato, se está em julgamento um projeto de direita para o Brasil, ou se está em julgamento a própria democracia. E por que é que eu digo isso? Porque é uma denúncia sobre um crime inexistente. Qual foi o crime perpetrado? Não tínhamos sequer um candidato definido. Se houve abuso eleitoral, se houve abuso de poder, se houve abuso econômico, seria caracterizado normalmente como crime de multa, não inegibilidade. Então, ficam buscando agora uma conexão com o 8 de janeiro. Ora, tem um fato, o fato acontecido no dia 22 de julho de 2022, lá no ano eleitoral, quando as convenções sequer tinham sido realizadas. E o que acontece? É que o então presidente da República convocou publicamente os representantes de países estrangeiros com representação oficial no Brasil, os embaixadores, responsáveis por embaixada, tá certo? Para falar da sua preocupação do questionamento de então sobre o sistema eleitoral brasileiro. Onde é que está o crime questionar qualquer sistema que está em andamento? Não é democracia? Não é colocar em dúvida? O próprio tribunal não convocou dias antes os embaixadores para falar sobre o mesmo tema, sobre o sistema eleitoral brasileiro? Então, se o presidente cometeu desvio de função, o tribunal poderá também ter cometido. Né? Agora, procura-se fazer disso um julgamento completamente político, não eleitoral, porque o TSE é uma corte eleitoral, uma corte administrativa, ela é uma corte eleitoral. Então é preciso que seja muito bem esclarecido para não parecer apenas uma vendetta, para não parecer apenas que é a busca de desfazer, morrer no nascedouro o projeto de formação de um espaço político de direito no Brasil. E, Walter, por falar em julgamento, queria falar com você, Bruno, não um julgamento, mas sim uma sabatina, onde a pessoa acaba sendo julgada também, né? Porque tem votos contra, a favor. Mas depois de uma sabatina que durou cerca de 8 horas, o plenário do Senado aprovou a indicação do advogado pessoal do presidente Lula, do advogado Cristiano Zanin, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga do ex-ministro Ricardo Lewandowski, ele que foi indicado pelo presidente Lula. Eu quero saber a sua opinião, Bruno. Se falou muito que não poderia por causa dessa proximidade com o presidente Lula, mas como é que você vê a indicação do Cristiano Zanin para o STF? Boa tarde, Micala. Boa tarde, professor Walter Fonseca. Foi uma vitória do governo, acima de tudo, porque a indicação de Zanin era uma indicação que tinha uma controvérsia pelo fato de ele ter sido advogado pessoal do presidente Lula. Como ele é advogado pessoal, que quebra do princípio da impessoalidade, só que o histórico dos nossos presidentes é de quebrar o princípio da impessoalidade. Então, isso acabou ficando em segundo plano, muito mais o perfil garantista de Cristiano Zanin. Político prefere, geralmente, aprovar ministros com este perfil. Foi muito bem costurado politicamente, passou com folga a indicação de Zanin. Entre os senadores aqui do Rio Grande do Norte, houve uma divisão, porque Zenaide declarou voto a favor de Zanin. Rogério Marinho, até numa situação constrangedora na sabatina, em que ele confundiu vários conceitos políticos, não vai ter tempo aqui de discorrê-los, mas Rogério Marinho votou contra, e Stevenson a gente não sabe como ele votou. É um mistério, ele não tem atendido a imprensa para dar um posicionamento, ele não sabe nem se ele votou, para falar a verdade, até porque ele também não votou no arcabouço fiscal ontem. Então, ficou assim também muito bem definido o comportamento dos nossos 3 senadores, Micala. Então, acho que foi uma vitória tranquila do governo, e Zanin logo vai estar tomando posse
como ministro do STF. E aí, quando tomar posse, lógico, a gente sabe, aí todos os senadores, quem votou a favor, quem votou contra, todo mundo vai ali, né, fazer as honras da casa. Bruno Barreto, Walter Fonseca, eu vou sair de férias, mas vocês continuam aqui no Jornal do Dia, aí, já com os Gislaine Azevedo. Obrigada pela participação de vocês e até o retorno.